Vocês entendem que, em algum sentido, o pai pode ser responsabilizado ou culpado por algum tipo de rebeldia, por um filho não querer ou optar ir em outra igreja e não na sua igreja? Isso parece que é mal visto entre membros da igreja. Você vê algum erro, alguma culpabilidade, alguma responsabilidade, pastor Tiago, para iniciar, do pai, se o filho não acompanhar, não frequentar a sua igreja? Olha, André, rebeldia é algo muito relativo, né? Depende do ponto de vista, depende de vários aspectos, de vários fatores. Eu não vejo problema, mas a gente tem que analisar o que levou a isso, o que levou a essa decisão, o contexto, né, em que se deu essa decisão. Então, eu não vejo problema porque o relacionamento que eu desenvolvo, que eu construo com os meus filhos, é um relacionamento aberto, onde eu ensino os meus filhos a pensarem, a terem opinião própria, a formarem suas próprias opiniões, a usarem a massa cinzenta deles, porque muitas das vezes a gente estigmatiza uma pessoa de rebelde só porque ela não pensa igual a gente. Opa! A gente estigmatiza uma pessoa de rebelde só porque ela não faz exatamente o que a gente quer que ela faça. E tanto com os meus discípulos como os meus filhos, eu desenvolvo um relacionamento de ensiná-los a pensar. Porque, na minha opinião, e eu acho que essa é a verdade suprema sobre esse tema, unidade, andar junto, não significa pensarmos iguais, até porque somos indivíduos, somos pessoas distintas umas das outras. Agora, para mim, unidade são pessoas distintas, com pensamentos diferentes, que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo. E, nesse caso, o mesmo propósito qual é? É Cristo. É cristocêntrico. Então, depende muito, depende do tipo de relacionamento que você construiu, né? Então, os meus filhos, eles caminham comigo, graças a Deus. Por quê? Porque a nossa comunidade, o relacionamento que o nosso construiu, ele é fluido, ele é homogêneo, ele é parecido com a maneira que eles têm de pensar, com a maneira que eles construíram a sua forma de pensar, de ver o mundo, de ver a cristandade, enfim. Eu acho que é por aí. Não resolver o problema, deixar de lado o problema, como tu enxerga isso, Thiago? Eu quero conectar essa sua pergunta, né, ao que o pastor falou sobre essas conexões, né? O pai, ele não governa, porque muitas das vezes a nossa noção de governo é uma tirania. Você tem que fazer o que eu quero, pronto, acabou. Governar é gerir, é ser gestor, é ser um administrador. Então, quando a gente entende o que é governar, que governar é você gerir uma família, é você gerir uma instituição religiosa, que o pastor ele é um gestor espiritual de pessoas, a coisa muda de figura. Tá entendendo? E um pai que ele toma a atitude, né, de sugerir que o filho vá para a igreja de uma pessoa que entendeu o que é ser um gestor, entendeu o que é reino de Deus. Agora, essa situação, André, ela serve muito mais para nós, pastores, nós que somos pais, do que para os filhos, porque o jovem ele é uma metamorfose ambulante. Isso é fato. Agora, os pais, eles têm como incumbência ser uma referência. Os pais, de fato, são uma referência para os filhos. A ordem natural das coisas é que os filhos queiram ser iguais a seus pais. Agora, por que meu filho não gosta da igreja que eu presido? Por que meu filho decidiu ir para a igreja do pastor A, do pastor B? Então, isso é muito mais benéfico, isso é muito mais útil para mim, né, que sou pastor, que sou gestor, do que para ele, porque isso vai me ajudar a refletir, vai me ajudar a achar aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando. Exatamente, eu acho que a gente tem que usar o velho e bom senso. Mas isso mexe muito com o ego, né, também, né? Poxa, pai, prefiro muito mais aquele culto. Sim, mas aí que entra a questão da reflexão. É duro um pai lidar com uma situação ou aceitar isso de um dia. Olha, isso parte de um erro que alguns pastores cometem, um erro banal. Pastor não é psiquiatra, pastor não é psicólogo, pastor é pastor. Pastor é um gestor espiritual de pessoas. Claro que ele se serve de conhecimentos da psicologia,
né, da psicanálise, da psicopedagogia. Só que o gabinete pastoral não é um divã, né? Existem momentos que o pastor ele tem que saber o limite, né, do que ele está fazendo e encaminhar aquela ovelha, aquela pessoa que ele está aconselhando, que ele está ajudando, para um profissional. E muitas das vezes ele começa a entrar em áreas que não está na alçada dele. E por não saber discernir, distinguir, né, e ele acaba absorvendo coisas que ele não está preparado para diluir dentro de si e acaba transmitindo isso para a família. Então, eu acho que parte é uma ação em cadeia, né? Eu acho que muitas das vezes falta essa sensibilidade para os pastores. Mas a pessoa não tem condições de procurar um profissional, eu sei. Mas a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter esse bom senso de saber qual é o nosso limite, até onde a gente pode ir com uma ovelha. Eu acho que isso acontece muito com os pastores, e por não saber administrar isso dentro de si, a família acaba apagando. A família acaba absorvendo isso também, porque ele vai ter um problema que ele não vai saber diluir dentro dele e vai transmitir para a família. Eu acho que é por aí. Eu queria abrir para os... Ela acha que é sempre culpa da outra. Como é que se lidar com situações assim? Eu gosto de encarar, de entender a rebeldia como um sintoma, como algo sintomático, né? Porque a gente vive numa sociedade que trata muito com paliativos. Ela trata o sintoma. Né, uma sociedade que não tem interesse em curar efetivamente e fica dando remédios que tratam sintomas. A febre é doença? Alguém fica doente de febre? Não. Alguém fica doente de dor de cabeça? Não. Mas a gente só trata sintomas, a gente se automedica. Então, a rebeldia ela é um sintoma de algo que está acontecendo na alma da pessoa, de algo que está acontecendo dentro da pessoa. E essa rebeldia ela precisa ser investigada para que seja detectada a raiz do problema. Então, a igreja cristã ela é muito responsável pela má estigmatização da rebeldia, né? Porque a gente estigmatizou a figura do rebelde como aquele que faz, né, que não concorda com o que eu falo, que não concorda com o que eu faço, que não concorda com a minha maneira de pensar. E não é isso. Então, a gente precisa evoluir. A gente precisa transcender e amadurecer. Mas é exatamente nesse assunto que eu gostaria de entrar, porque eu já fui ministrar em algumas igrejas onde o pastor daquela igreja é extremamente autoritário. Eu via ele brigar, dar broncas nos obreiros na minha frente, expondo eles ao ridículo. E eu pensei assim, poxa, eu não aceitaria ser membro de um pastor desse, uma pessoa que abusa da sua autoridade, que pratica o crime de assédio moral o tempo todo. Mas as pessoas estão tão carentes dessa tal referência de autoridade que elas gostam até disso. Elas gostam. A pessoa fala meu nome mesmo. Vira uma referência porque ele nunca teve, ele não conheceu o pai, aqueles membros. Ele e a igreja do cara lotada. Pastor, você quer ver o exemplo?